é uma das artérias mais vitais do comércio mundial. Uma ponte de água com 82 quilômetros de extensão, que corta um continente ao meio, unindo os dois maiores oceanos do planeta. O Canal do Panamá é uma das maiores maravilhas da engenharia moderna, mas por baixo da tranquilidade de suas águas, repousa uma história de ambição, fracasso, intriga política e um custo humano assustador. Uma saga que durou décadas, custou bilhões de dólares e a vida de mais de 25 mil pessoas. Esta não é apenas a história de uma construção, é a história da guerra da humanidade contra a geografia, a doença e seus próprios limites. Esta é a história de como o homem rasgou a terra para unir o mundo. O sonho de uma passagem através da América Central é quase tão antigo quanto a própria descoberta europeia do Oceano Pacífico. Em 1513, o explorador espanhol Vasco Nuez de Balboa atravessou o estreito istmo do Panamá e se tornou o primeiro europeu a ver o grande oceano. Imediatamente, a ideia de cortar um canal através daquela estreita faixa de terra para conectar os dois mares nasceu. O próprio Sacro Imperador Romano, Charles V, ordenou um estudo em 1534 para avaliar a possibilidade. A conclusão foi desanimadora. Os desafios eram grandes demais. A tecnologia, inexistente. Por mais de 300 anos, o sonho permaneceu apenas isso. Um sonho. As nações do mundo continuaram a usar a rota longa e traiçoeira ao redor da ponta da América do Sul. Uma viagem que podia adicionar semanas ou meses a qualquer jornada. Mas no século XIX, com a ascensão da máquina a vapor e da engenharia industrial, o impossível começou a parecer possível. A primeira nação a tentar seriamente foi a França, e eles tinham o homem perfeito para o trabalho. Ferdinand de Lesseps, um herói nacional, o diplomata e visionário que havia acabado de completar com sucesso a construção do Canal de Suez no Egito. Acreditava-se que ele poderia fazer qualquer coisa. Em 1881, o projeto francês começou no Panamá, e o erro fatal de Lesseps foi a sua arrogância. Ele insistiu que poderia replicar seu sucesso em Suez e construir um canal ao nível do mar, um grande fosso que cortaria o istmo. Ele ignorou os avisos de que o Panamá era um lugar completamente diferente do deserto egípcio. Era uma selva montanhosa, com chuvas torrenciais que transformavam a terra em um pântano de lama. Dois inimigos implacáveis destruíram o sonho francês. O primeiro foi a própria terra. O local da maior escavação Côte Culebra era uma montanha de argila instável. Os deslizamentos de terra eram constantes, enterrando trabalhadores e equipamentos mais rápido do que podiam ser removidos. O segundo inimigo era invisível e muito mais mortal. A malária e, principalmente, a febre amarela dizimaram a força de trabalho vinda do Caribe e da Europa. Na época, ninguém sabia que essas doenças eram transmitidas por mosquitos. Em uma das ironias mais trágicas da história da medicina, os hospitais franceses, para proteger os pacientes de formigas, colocavam as pernas das camas dentro de potes com água. Eles haviam criado, sem saber, perfeitos criadouros de mosquitos ao lado dos doentes. A morte era uma constante. Estima-se que mais de 20 mil trabalhadores morreram. Em 1889, após gastar o equivalente a bilhões de dólares hoje, e com pouco a mostrar, a companhia francesa faliu espetacularmente. Em um dos maiores escândalos financeiros da história da França, o sonho de Lesseps havia se tornado um pesadelo. Com o fracasso francês, uma nova potência entrou no jogo. Os Estados Unidos, liderados pelo presidente expansionista Theodore Roosevelt. Os americanos viam o canal como uma necessidade estratégica vital para sua marinha, que precisava mover navios rapidamente entre o Atlântico e o Pacífico. Eles compraram os direitos e os equipamentos dos franceses, mas enfrentaram um obstáculo político. O Panamá, na época, era uma província da Colômbia. O governo colombiano, sentindo que o acordo era desfavorável, recusou-se a ratificar o tratado que daria aos Estados Unidos da América o controle da zona do canal. A resposta de Roosevelt foi um dos exemplos mais ousados de diplomacia das canhoneiras. Ele apoiou secretamente o movimento de independência panamenho. Em novembro de 1903, quando a Revolução começou, um navio de guerra americano, o USS Nashville, chegou à costa e impediu que as tropas colombianas desembarcassem para reprimir a revolta. O Panamá declarou sua independência, e o novo governo, agradecido, imediatamente assinou um tratado dando aos Estados Unidos da América o controle perpétuo de uma faixa de 16 quilômetros de largura para construir seu canal. Mas os americanos sabiam que antes de mover um único metro cúbico de terra, eles precisavam vencer a guerra que os franceses haviam perdido,
A guerra contra a doença. O homem para essa tarefa era o Dr. William Gorgas. Baseado na recente descoberta de que os mosquitos eram os transmissores, Gorgas lançou uma campanha de saneamento massiva e sem precedentes. Suas brigadas drenaram pântanos, fumigaram casas, instalaram telas em janelas, cobriram reservatórios de água com óleo para matar as larvas e criaram sistemas de quarentena. Em menos de 2 anos, a febre amarela foi erradicada do Istmo e a malária controlada. Gorgas havia tornado a construção possível. Com a área segura, o verdadeiro trabalho de engenharia começou. Os americanos, aprendendo com o erro francês, abandonaram a ideia de um canal ao nível do mar. O novo plano, liderado pelo engenheiro John Frank Stevens, era genial. Em vez de lutar contra a água, eles a usariam. Eles construiriam um canal com um sistema de eclusas e um gigantesco lago artificial. O maior desafio continuava sendo o corte que leva uma passagem de 13 quilômetros através da Cordilheira Continental. Foi uma batalha brutal contra a montanha. Milhares de trabalhadores usando mais de 60 milhões de quilos de dinamite e gigantescas escavadeiras a vapor removeram mais de 150 milhões de metros cúbicos de terra e rocha, em uma luta constante contra os deslizamentos de terra. Ao mesmo tempo, eles construíram a barragem de Gatun, a maior do mundo na época, que represou o rio Chagres e criou o Lago Gatun, um enorme lago artificial que compõe grande parte da rota do canal. E, finalmente, construíram as maravilhas da engenharia que tornam tudo possível: as eclusas de Gatun e de Miraflores. Gigantescas estruturas de concreto com portões de aço, que funcionam como elevadores de água, levantando os navios 26 metros acima do nível do mar para o lago, e depois os baixando do outro lado, tudo movido pela gravidade e pela água do próprio lago. Em 15 de agosto de 1914, quase exatamente 10 anos após o início do trabalho americano, o navio a vapor SS Yukon fez a primeira travessia oficial da costa do Atlântico à do Pacífico. A ambição de 400 anos havia sido finalmente realizada. A construção do Canal do Panamá foi um dos maiores triunfos da engenharia da história, um testemunho da perseverança, da inovação e do poder industrial. Mas foi um triunfo com um custo terrível. Foi construído sobre os túmulos de dezenas de milhares de trabalhadores, a maioria do Caribe, cujos nomes foram esquecidos pela história. E nasceu de uma intriga política que criou uma nação para servir aos interesses de outra. Hoje, o Canal do Panamá continua a ser uma artéria vital do comércio mundial, um códice de concreto e água que encurta distâncias e conecta economias. Ele nos conta uma história complexa sobre a capacidade humana de remodelar o planeta, sobre o poder da ciência e sobre o preço, muitas vezes alto, do progresso.